O nosso tema hoje, meus irmãos, a gente vai ver um pouco mais no fim, por causa de uma breve recapitulação, mas corra para vencer, né? Antes, no capítulo 9, se você dá uma olhadinha aqui, né, desde o começo, dá uma olhadinha no versículo 1, ele fala: olha, eu não sou apóstolo, né? Eu não sou livre, eu não vi Jesus, o nosso Senhor, vocês não são minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para outras pessoas, pelo menos para vocês eu sou, né? Então, por que Paulo está dizendo todas essas coisas? É que ele vai fazer uma avaliação, numa boa parte do seu texto, do capítulo 9, a respeito do financiamento do seu ministério, né? Que ele vai chegar lá, até que ele vai concluir, né? Que ele diz: olha, eu abri mão dessa ajuda, isso é a verdade, que ele vai chegar nessa conclusão, né? Mas a primeira coisa que ele lembra para os coríntios, o que é? Que ele é o pai na fé daquelas pessoas. Agora, meus irmãos, é mesmo uma injustiça por parte dos coríntios e por parte de qualquer um lá da Galácia, né, da Acaia, da Ásia, que eles pudessem olhar para o apóstolo Paulo e dizer assim: quem é você? Mas eles não dizem isso. Sabe o que eles dizem? Quem você pensa que é? Por quê? Porque essa é a palavra, meus irmãos, que eles falam aqui no capítulo, aqui no livro de Coríntios, para o apóstolo Paulo. Para ele ter que se reapresentar, tem necessidade, né? Como se a Mariazinha, né, eu chegasse um dia nela e falasse assim: quem que a senhora está pensando que a senhora é, né? Ela poderia responder para mim como o apóstolo Paulo está respondendo para os coríntios: vem cá, gente, se eu não sou apóstolo lá para o Pedro, para o Tiago, e realmente a igreja de Jerusalém não considerava ele um apóstolo, ele diz: está tudo bem, eu não ligo, mas para vocês são meus filhos na fé. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está se conformando com aquela, sabe, aquela indiferença deles, né? Eles se esqueceram. Paulo tinha direito, meus irmãos, a respeito deles. É isso que ele fala, né? Dá uma olhadinha aqui, meus irmãos, no versículo 12, quando ele fala assim: se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, porque ele fala: olha, tem apóstolo que ele pode levar a esposa dele, eu não posso. O Barnabé não pode, né? Então ele começa a falar coisas tão simples de consideração, né? Por quê? Porque a igreja de Coríntios tinha perdido completamente a consideração pelo apóstolo Paulo. Chega um momento da carta, e nós vamos ver isso, acho que é no capítulo 12, eles chegam no absurdo de dizer: ele para escrever é bom, mas ele perto não tem valor nenhum. Veja, isso é um absurdo quando se fala do que o apóstolo Paulo fez por aquela igreja. Então ele chega a pensar, né, o financiamento do ministério dele, quando ele fala que o Senhor Jesus diz que aqueles que pregam o evangelho, que façam o quê? Que vivam do evangelho. Mas ele está dizendo: eu resolvi abrir mão desse direito a respeito de vós. Não que o apóstolo Paulo não recebia oferta. Por exemplo, a igreja de Filipenses ajudou sempre o ministério do apóstolo Paulo. Mas essa igreja aqui, para dar um centavo para o ministério de Paulo, eles desrespeitavam o apóstolo Paulo. Não tinha consideração com o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, aqui no versículo 14, o versículo que eu citei para vocês: o Senhor ordenou também que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, mas eu, de nenhuma destas coisas, eu usei. Eu decidi abrir mão desse direito. Eu não quero esse direito vindo da igreja de 1 Coríntios. Perdão, de Coríntios, tá? Que escreve aqui a primeira carta. Isso é uma coisa boa, de um pastor, de um missionário, olhar e dizer: olha, eu prefiro que eles nem ajudem. Não dá, né?
Será que é uma coisa boa para a igreja quando o missionário ele toma uma decisão dessa? Ou será que é uma coisa boa o pastor ele chegar na igreja, tendo o versículo 14 diante dele, ele dizer, não, eu prefiro nem receber nada dessa igreja, deixa para lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um serviço lá no mundo, vou trabalhar lá e coisa e tal, vou continuar sendo pastor aqui, mas eu não quero receber nada. Meus irmãos, isso é uma vergonha, é uma grande vergonha para aquela igreja. É um desaforo muito grande que aquela igreja está fazendo com aquele pastor para ele chegar nessa decisão. Então, o apóstolo Paulo, ele chegou na decisão de abrir mão do direito de apóstolo, do direito de quem uma pessoa que foi o pai na fé daquelas pessoas, ou seja, eles não estavam considerando ele, então ele abriu mão da questão financeira. Veja bem o que nós temos aqui, né? A avaliação que ele faz do financiamento do seu ministério. Então veja a situação dele. Ele recebia algum centavo lá da igreja de Jerusalém? Não. Será que eles não queriam ajudar uma igreja com 7.000 pessoas? Calma lá. Se ele recebe ajuda da igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém falava que a pessoa tinha que crer no evangelho e fazer mais o quê? Guardar a lei. Estão lembrados disso? Tem que guardar a lei. Agora, o apóstolo Paulo brigou, capítulo 15 de Atos, ele brigou para defender a salvação pela graça. Se ele recebe, então a gente tem aquele lema, quem paga, manda, correto? Então ele disse, eu não quero receber um centavo de lá. Se ele está dizendo a mesma coisa em relação à igreja de Corinto, é porque realmente ele está vendo alguma coisa que não aprova na igreja de Corinto. Além da falta de vontade da igreja de Corinto de cooperar com o ministério do apóstolo Paulo. Como o próprio Paulo fala para os filipenses, olha, quando eu deixei aí a região, nenhuma igreja falou comigo de ajudar, senão vós, né? O apóstolo Paulo fala isso no livro de Filipenses, no capítulo 4. Nenhuma igreja chegou e disse, está precisando de ajuda? Porque quando uma igreja quer ajudar um missionário, ela quer mandar no missionário, calma lá, e ela pode fazer isso? Tem igreja hoje que para ela ajudar alguém, ela tem que falar assim, muda a placa da sua igreja aí. Como assim, muda a placa da igreja? Coloca aí, né? Vamos dizer, se fosse a nossa igreja, Igreja Batista da Fé. Igreja Batista da Fé vai ajudar a igreja, vamos pensar aqui, vamos ajudar uma igreja lá na cidade de Leópolis. Aí eu chego e falo assim, é o seguinte, nós ajudamos vocês, mas já muda o nome aí, né? Coloca a Igreja Batista da Fé de Leópolis. Mas calma lá, faz 20 anos que a gente chama Igreja Batista de Leópolis. Não. Isso tem acontecido até no nosso meio. Por quê? Porque quem paga, manda se o missionário deixar mandar. Então, o apóstolo Paulo está saindo fora disso. Por isso que ele está abrindo mão, né, dessa questão financeira lá, né? E aí tem um contraste, né, dele abrir mão com os pastores contemporâneos. O que os pastores pensam hoje? Qual que é a preocupação? Quanto que vai ganhar, né? Por que se prega tanta prosperidade? Porque eles querem realmente, né, que as pessoas tenham amor ao dinheiro. Se tem amor ao dinheiro, vão ganhar mais para poder pagar mais dízimo, mais oferta, né? E realmente eles não querem viver pela fé. Porque quando uma igreja que já está formada, que tem membros, todo mundo quer, as pessoas já querem, né? Ou senão ela vai em um lugar, racha uma igreja, como acontece muito aqui em Marília, divide uma igreja, né? Leva lá, se é uma igreja grande, como aconteceu na primeira, leva 600, 700 pessoas e faz uma igreja, coloca o nome em inglês, correto? É isso que acontece. Eu converso com os pastores amigos meus, como o pastor Domingos, como o pastor Vinícius. Eu sei o que acontece na igreja deles. E eles também sabem o que acontece na minha igreja. Então, meus irmãos, essa pessoa que dividiu a igreja, por que ela não começa um trabalho?
Por que ela não pede para a igreja? Igreja, olha, se vocês abrirem um trabalho ali no tal cidade ou no tal vila, eu me candidato a começar aquele trabalho. Mas não é isso que acontece. Então, o apóstolo Paulo está falando de assunto que hoje é um assunto atual, né? Não prega por amor à alma, não, é amor a eles próprios mesmo. Veja o versículo 18 aqui. Logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo. Que pastor hoje tem condições, né, e espirituais de olhar e dizer, olha, eu prego de graça, se eles me dão alguma coisa, eu agradeço a Deus, mas eu não estou incomodado enquanto eu vou receber ou enquanto eu vou deixar de receber. Um jovem pastor, muitos anos atrás, né, eu me lembro que ele nem era pastor, ia ser eleito ainda pastor, resumindo, o ministério dele não deu certo mesmo, mas quando ele foi para ser apresentado, ele fez muitas exigências que aquela pobre igreja tão pequena não tinha condições de pagar. Digo, olha, eu vou querer tal X, vou querer uma internet na minha casa, vou querer um computador novo, vou querer isso. Fez uma lista lá, que olha, uma lista desse tamanho. Eu fiquei com vergonha, eu que não tinha nada com aquilo. Aí as pessoas ficavam olhando para mim e disseram, só se nós sair roubando, assaltando o banco aí na igreja, para poder fazer isso, né? Então ele estava preocupado com ele, tanto é que não deu certo o ministério dele. Não pode dar certo um ministério assim, a não ser que vai nessas igrejas da prosperidade, né? Aí pode ser que, né, realmente ele se dê bem, tem uma chance, né? Então, irmãos, os 3 princípios fundamentais do ministério do apóstolo Paulo são esses aqui, como ele fala aí no capítulo 9. Ele viveu para servir, ele fala, sendo livre de todos, eu me fiz escravos de todos para ganhar o maior número possível. Ou seja, eu me fiz escravo, eu fiz tudo o que eu podia para ganhar almas para Jesus. Veja só, a preocupação dele era levar o evangelho para quem não conhecia o evangelho. Esse é o trabalho apostólico, esse é o trabalho missionário, é chegar e fazer o quê? Vamos falar de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possíveis. Então ele fala assim, para mim conseguir, eu tive que me virar nos 30, né? Então ele viveu para servir, ele viveu para se adequar às necessidades. Veja só, ele pegou o Timóteo, ele circuncidou o Timóteo. Mas ele não era contra a circuncisão? Mas ele pensou no ministério de Timóteo. O ministério de Timóteo era filho de uma judia. E como é que os judeus iam respeitar o filho de uma judia que não era circuncidado? Então ele pensou, ele nunca vai ser aceito lá na igreja de Jerusalém, ele nunca vai ser aceito em igreja que tem um judeu. Então ele resolveu circuncidar o Timóteo, por quê? Ele flexibilizou, ele se adequou a uma necessidade. Mas quando os de Jerusalém foram lá para a Galácia e falaram, olha, é legal esse negócio de falar do evangelho de Jesus Cristo, boa, né? Mas vocês já ouviram falar que Moisés mandou guardar a lei? Que quem não ser circuncidado não vai para o céu? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era bom, tá vendo? Nós estávamos falando hoje de personalidades na classe. Ele era um colérico perfeito. Colérico não é porque é irado, é porque ele se ira muitas vezes, né? Porque quando ele ouviu aquela conversa, ele pegou as malinhas dele, ele foi lá para Jerusalém e enfrentou de frente, falou assim, quem é que está ensinando esses negócios nas igrejas que foram organizadas? Ele não sabe, como é que ele ia deixar passar uma coisa dessa? Então, ele era flexível quando dava para ser flexível. Flexibilidade não quer dizer que você tem que abrir a mão da sua fé. Você não tem que abrir a mão de princípios e valores que são fundamentais para o crescimento espiritual das pessoas. Você vai abrir mão de uma coisa, você vai abrir mão de outra, mas existem certas coisas, certas ordens, que se você abrir mão, você vai descobrir que você não estará mais numa igreja evangélica cristã. Veja os batistas, por exemplo. Tem lugar que você vai entrar numa igreja, que é a igreja batista, para começar a música, você não sabe se está tendo o cântico ou se está tendo um baile, né?
Você não sabe se você entrou numa igreja ou se você não entrou numa boate, de tudo está lá, tudo escuro lá dentro. Depois, com tanto homem na igreja, uma mulher sobe e prega para todo mundo, contrariando o princípio escriturístico, bíblico. É uma igreja batista? Desculpa, irmãos, não é mais. Não é mais uma igreja batista. Então, a gente é flexível, até certo ponto. Nós tivemos um encontro no dia 1º de maio, os irmãos devem ter se lembrado disso, né? E confiante, sempre confiante num trabalho missionário, essa igreja investiu um bom dinheiro para que tivesse 3 dias de eventos. Com pastores a rodo, com homens que estavam lá a dezenas, o missionário, vou chamar a irmã aqui, fulana, para fazer a oração. Olha, isso diante das Escrituras é uma afronta. Mas eu não fiquei brigando lá. Chamei ele do lado e fiz o que o apóstolo Paulo fez com Pedro. Repreendeu na cara. Falei assim, olha, o que você fez, você desonrou todos os nossos princípios e valores que nós carregamos. Então, meus irmãos, flexibilidade não é abrir mão para virar uma bagunça. Veja, nós temos a nossa escola dominical. Você pode não acreditar, mas esse trabalho ele é invejado por muitas igrejas. Se dependesse de alguns que saíram daqui, que diziam que esse trabalho ia acabar, eles erraram. Esse trabalho, ele não depende do pastor, ele depende da igreja. Existem pessoas aqui que trabalham muito, e é um trabalho muito bonito, é um trabalho maravilhoso. Mas a gente pode abrir mão e fazer como algumas igrejas fazem. Em vez de ter 13, 14 classes, a gente faz um cultão, sabe? Coloca uma bexiga na cabeça de cada um e não sei o que e tal, e leva embora. A gente pode fazer isso. E aquele princípio que foi começado desde o começo com a irmã Mariazinha, que ela tinha uma classe, depois dividiu para 2, depois dividiu para 3. Não cabe mais aqui dentro. Tem foto do irmão Rosalvo, do irmão Bolbara, até do irmão Flávio ali, se abraçado num monte de tijolo, com a Mariazinha dando aula num monte de tijolo. Por quê? Porque nós precisávamos de mais uma classe. Mas se abrir mão dos princípios para virar bagunça, então, meus irmãos, não vai sobreviver. Enquanto nós estivermos firmes na palavra, firmes em Cristo, firmes no amor, enquanto a gente estiver firmes, unidos, porque uma casa dividida, ela não prevalece, mas enquanto nós estivermos unidos, o inimigo, ele vai correr. Ele vai chegar aqui, ele vai bater, ele vai tentar entrar, mas ele vai ter que sair. Então, flexibilidade é uma coisa. Abrir mão de princípios espirituais, valores espirituais, é outra completamente diferente. Para você não ler esse versículo que eu vou ler para vocês aqui, veja só, ele diz assim, 23, eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Final do versículo 22, fiz-me tudo para com todos, para que de todas as formas pudesse ganhar uma alma. Então ele estava pronto a se virar nos 30, mas não virar um ET dentro da igreja. Fiz-me tudo para com todos, para que de todas as formas pudesse ganhar uma alma. Quando ele fala de todos os jeitos, de todas as formas, não é, meus irmãos, imitando o mundo. Não é se vestindo, meus irmãos, assim, vestindo todas aquelas carapuças que o inimigo tenta colocar em líderes e pastores evangélicos, não. Então, o trabalho ele tem que ser escriturístico, e Deus ele promete abençoar. Se você está dentro da palavra, você está fazendo a vontade de Deus, você está lutando, você está trabalhando, Deus vai te abençoar. E uma outra coisa, Deus vai abençoar a tua família também, acredite. Não somente você, mas a sua família, porque Deus, ele ouve as nossas orações. Tem um contraste do que Paulo fazia, porque ele não serviu para fazer o nome dele grande,
não serviu para fazer grande o nome da denominação, nem para construir uma mega igreja. Eu estava comentando com o irmão que eu penso seriamente, né, nos nomes das nossas igrejas. Eu vou explicar por quê. Porque aqui, Igreja Batista da Fé, Morumbi, Igreja Batista da Fé, Igreja Santa Antonieta, Igreja Batista da Fé. Vamos abrir um trabalho em Ocalçu, Igreja Batista da Fé. Não, calma lá. É a primeira igreja que tem em Ocalçu, como é que tem que se chamar? Primeira Igreja Batista de Ocalçu, quando tiver. Quando os irmãos organizar o trabalho lá do Morumbi, eles é que tem que escolher o nome que eles quiserem. Se eles falam assim, não, a gente quer chamar a Igreja Batista da Fé aqui do Jardim Morumbi, amém. Mas se eles falam assim, não, a gente quer chamar a Igreja Batista Boa Esperança, amém, correto? Por quê? Porque senão vai ficar uma coisa como tem, meus irmãos, em muitas denominações. Batista, sabe, do Riozinho. Aí todas as outras igrejas têm que chamar a Igreja Batista do Riozinho, né? Não, não é assim. Por quê? Porque um nome vai crescer, o líder, esse ministério é do pastor fulano lá. Muitos anos atrás, o pastor Vinícius me ligou. Pastor Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Estamos abrindo um trabalho lá em Lupercio, e rapaz, a gente viu lá que é a primeira igreja batista do Lupercio, mas vocês não são da convenção, né? Então, como é que funciona, né? Eu falei, funciona que quando a gente chega primeiro, a gente coloca o nome primeiro, Eles, entendi, pastor. Não, só estou querendo dizer isso, porque eu pensei que lá tinha que chamar Igreja Batista da Fé também. Eu falei, não, pastor, né? Se a gente chega primeiro, por exemplo, em Garça, é a Igreja Batista do centro da cidade de Garça. Foi assim, estão lembrados? Então, para não crescer o quê? Para não crescer o ego do líder, sabe? Para ele dizer que é ele que trabalhou. Não, ele vai trabalhar. Ele tem que trabalhar para ele não roubar a Deus, porque se ele não trabalhar, ele está roubando a Deus. Mas para engrandecer o nome dele, ou da igreja dele, não. Então, há um contraste aqui, com o que Paulo está dizendo, o que ele vê, o que a gente vê no ministério atual. Aí, vamos voltar aqui no capítulo 9, ele diz assim, no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que você pode ganhar esse prêmio. Olha só, a vida cristã comparado com uma corrida. Aliás, o apóstolo Paulo está sempre falando usa essa metáfora, que a nossa carreira cristã, a vida cristã, é comparada com uma corrida. Então, aqui no capítulo 9, o que ele faz? Ele está ensinando que o atleta precisa se empenhar. Você está numa corrida, você tem que correr para ganhar, não é para chegar em segundo, e nem para em terceiro. Calma lá, pastor, mas não é egoísmo isso? De que corrida que ele está falando? É uma corrida grega. Uma corrida grega, meus irmãos, não é maratona apenas. Ele está falando de estádio. E corrida no estádio não era de a pé, não era 400 por... Não, de jeito nenhum. Colocava um sujeito lá numa carrocinha, correto? Carrocinha, a roda da carroça estava cheia daqueles espetos ali para entrar na outra carroça. Já viram esses filmes? E coloca lá 2, 3, 4. Geralmente o que caía, a outra carroça atropelava, ele já morria. Então a pessoa que montava naquela carrocinha, ele não montava para perder. Ele falou assim, eu tenho que ganhar, sabe? Eu preciso ganhar. Irmãos, a nossa vida, a gente tem que levar tão a sério, mas tão a sério, que a gente tem que dizer, eu vim aqui para ganhar, eu não vim aqui para alguém serrar a roda da minha carrocinha e depois vir o de trás e passar por cima de mim, não, eu vou entrar para ganhar. Então é isso que o Paulo está falando. Vamos ler de novo o versículo 24, ele diz assim, não sabeis que os que correm no estádio, na verdade todos correm, só um leva o prêmio, corra de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo, vençam, vocês precisam correr e vocês precisam vencer, se for para entrar, meus irmãos, para perder, o Piquet, ele era uma pessoa assim meio
Não tem papa na língua, né? Mas o pessoal conhece mais o Senna, não conhece o Piquet. Uma vez falaram para o Piquet, você não gosta de perder, não sei o quê, falei assim, não, para mim, o segundo é o primeiro perdedor. Então, ele tem que correr para ganhar, né? Então, na verdade, o cristão, ele deveria, na vida cristã, o trabalho dele na igreja, ele deveria falar, eu quero ser um vencedor aqui, né? Eu vou vencer. Você tem um Satanás para vencer, que é o inimigo, né? Você tem um mundo terrível para vencer. Você tem a si mesmo, né? Assim, o seu lado carnal para vencer. Então você tem que lutar com bastante força, né? Lá para os Gálatas, ele alerta que é possível correr em vão, sabe? Ele fala para os Gálatas: Gálatas, meus filhos, vocês estavam correndo tão bem. Por que vocês desistiram no meio do caminho? O que aconteceu que vocês pararam? Aí você vê uma pessoa correndo, ela para. Parou por quê? Calma lá. Eu acho que nós já assistimos muitas vezes na igreja pessoas que começam, passam um tempo, desistem e se afastam. Não é que vão para outra igreja servir a Deus em outra igreja. Não estou falando disso. Vamos deixar as pessoas que servem em outra igreja que sirvam, e a nossa oração é que Deus os abençoe. Eu estou falando daquelas pessoas que já veio para essa igreja, entregou a vida para Jesus, de repente sumiu, está lá no mundo de novo. Então, o que aconteceu que parou? O apóstolo Paulo pergunta lá para os Gálatas: o que aconteceu que vocês pararam? Ele repete essa verdade para os filipenses, e ainda para os Gálatas, ele lembra que por algum motivo, a corrida que estava indo tão bem, ela foi interrompida, E para o Timóteo, ele lembra que a corrida deve ser corrida segundo as regras, não é correr de qualquer jeito. Você tem regras para seguir. Eu acho que foi um corredor brasileiro uma vez, aquela corrida de assim, é marcha atlética, Me irrita só de ver aquela corrida, sabe? E a cabeça da gente fica assim. Aí foi desclassificado. Como foi desclassificado, porque teve um lugar que, em vez dele fazer assim, ele deu um passo mais. Não seguiu as regras, não valeu. Um gol em impedimento não vale, Então não seguiu as regras. O apóstolo Paulo: você vai correr, segue. Qual que é a regra, pastor, para me seguir? A palavra de Deus, tá? Não é o que o pastor fala, não. Está aqui, ó. A regra é a palavra de Deus. Uma outra coisa, que o apóstolo Paulo ensina nas corridas: você começou, você termina. Ele diz: acabei a carreira, eu guardei a fé. Cheguei no final. Você tem que chegar no final da sua vida, olhar para trás e ver que você criou aqueles vínculos maravilhosos na igreja que você frequentou a vida toda. Por isso que não é bom ficar mudando de igreja. Você está aqui, você olha para trás, você vai ver os seus filhos espirituais. Você vai ver o quanto você cresceu espiritualmente eu cheguei aqui, já tinha pessoas, então eu não sou o primeiro pastor. Antes dessa pessoa vir, eu já tinha vindo antes também, e antes de mim já tinha vindo outro. Então, eu sou uma continuidade com a graça de Deus. Mas, assim, para servir para que outras pessoas cresçam espiritualmente, para que chegar no final, ela olhar para trás e ver os seus filhos espirituais. Poucos ou muitos, ela vai ter aquela alegria de ver o resultado do seu trabalho. Então ele compara com uma corrida, não pare nunca, correr como? Vamos para o livro de Salmo rapidinho? Vamos lá, Salmos capítulo 19 e versículo 5, Salmo capítulo 19 e versículo 5. Aí o apóstolo, o salmista, ele diz assim: igual aquele noivo que sai do seu quarto e se alegra como um herói, a correr o seu caminho, aqui tem a palavra noivo, Alguém tem a palavra sol nesse versículo? Alguém aí na tradução de vocês tem a palavra sol no versículo capítulo 19 e versículo 5 de Salmos? Alguém tem a palavra sol? Ninguém tem? Nenhuma tradução vai ter isso. Você sabe que no original a palavra é sol. Como assim, pastor? Sol.
né? Como o sol, ele sai, e aí, meus irmãos, ele tem um caminho. Ele sai do Oriente, e ele vai ter que fazer o quê? Percorrer todo o caminho e... É nós que estamos virando, do ponto de vista de quem olha, é ele que está andando. Então a Bíblia dá o ponto de vista de quem está olhando, não científico. Então aí você olha ali e vê, o sol vem. O sol se pôs. Na verdade é a terra que está virando, né? E o sol se pôs, sim, né? Todo dia ele levanta e todo dia ele se põe, ou seja, todo dia ele corre. O que o salmista está dizendo é que a gente tem que ser como o sol, a gente tem que se levantar na escuridão, atravessar por qualquer que seja as nuvens. Às vezes vai estar claro, mas às vezes ele tem que brilhar sozinho, com as nuvens tapando ele, chuva, trovões, sabe? Mas ele está ali. Você não consegue ver o brilho dele, mas ele está lutando. Vai ter um tempo que ninguém vai te ver, vai ter um tempo que ninguém vai nem te notar, vai ter um tempo que, sabe, que a última coisa que eles vão lembrar é que tinha sol. Porém, ele está lá. Ele tem que correr, ele não vai parar. Aí sim, ele vai se pôr, vai se pôr, vai se pôr. E tanto o nascente quanto o poente são as coisas mais lindas do mundo. O novo nascimento é lindo, meus irmãos, mas no dia que a gente partir desse mundo é lindo também, né? Não vamos esquecer disso. Então, corra como o sol, corra para vencer, né? Como Paulo falou no versículo 24, olha para aquele vencedor lá, olha para ele, né? Quero que vocês olhem para ele, para você ser como vencedor, e corro com propósito, né? Propósito de vencer, não correr sem meta. Vamos voltar lá para a gente terminar, né? No capítulo 9 aqui do livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Uns fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Porque assim eu corro, não sem meta, né? Não como uma coisa incerta, tem que ter uma meta. Você levanta, você tem que ter uma meta. Na sua igreja você tem que ter uma meta, para que ela seja alcançada, né? A gente brinca às vezes, né, com o meu cunhado, o Paulinho, a gente brinca às vezes com o Carlos, porque lá o banco dá aquelas metas impossíveis, né? Diz que ele chegou de férias, faltando uma semana para acabar o mês, 4, 5 dias, você tem que bater essa meta, né? Se em 30 dias não é duro de bater a meta, né? Em 3 dias, como é que vai bater a meta? Eu falei, e aí, Carlos, o que você falou? Não, tá bom, tá legal. Vai falar o quê? Não tem o que falar. Mas, na verdade, a vida espiritual, ela precisa de meta. Por quê? Para você se animar, sabe? É quase que um desânimo. Eu vou ter que chegar lá, aquela coisa lá. Tem uma meta é um fim, né? A meta é o fim. E por mais dura que seja, sabe? Que você olha lá, tal. Eu fui junto com o irmão Hudson, a gente estava lá num evento lá, né? Acho que a gente chegou umas 8h30, né, Hudson? Umas 8h30. Ia começar às 10, ia terminar às 10. Quando eu olhei no relógio, eu pensei, já deve ser umas 2 horas da tarde. Era quase meio-dia. Tá vendo? Ixi, o negócio está brabo aqui, né? Cada vez que eu olhava, só aumentava 1 hora, né? Por quê? Porque eu queria que chegasse a meta. Qual que era a meta? Era às 10. Né? Às vezes na vida espiritual é assim. A gente pensa que nunca vai chegar, mas chega. Se você colocar uma meta na sua vida, né? Olha, eu quero alcançar isso, aquilo, tal, né? Vai dar certo. Coloca a meta na tua classe. Eu vou fazer, meus irmãos, tudo. Eu vou orar para Deus para que 2, 3 alunos da minha classe, eles chegam ao batismo, que eles chegam às águas no ano de 2025. Você tem esse tipo de meta? Você clama a Deus para isso? Agora, você trabalha para isso? Você corre para isso? Então, são metas espirituais que, se você colocar, Deus vai te abençoar. Você sabe que quando Josué, né, Deus chamou Josué, olha, onde você colocar o pé, vai ser seu. Aí Josué só tinha que colocar o pé. Para aquela terra ser de um israelita, ser de Israel, ele tinha que colocar o pé. Mas se ele não colocar o pé, como é que vai ser deles? Correto? A mesma coisa aqui, meus irmãos, na nossa vida espiritual, o nosso trabalho na igreja.
Ele tem que ter meta, né? Então, ele corria como o sol para vencer e com um propósito, né? Nosso propósito é glorificar a Deus com a nossa vida, e não tem uma coisa que glorifica mais a Deus, só tem uma coisa que faz o céu cantar, é quando uma alma se converte. Então, essa deve ser a nossa meta, né? Esforce-se o máximo que você puder. Paulo chega a dizer, eu esmurrava o meu corpo, o domínio próprio, né? Não é fácil, irmãos, lutar contra a carne, a preguiça, o orgulho, o ressentimento. Não é fácil. A gente tem que lutar com essas coisas o tempo todo. O tempo todo. Você tem que lutar contra a sua carne, o tempo todo com a preguiça, o tempo todo com o orgulho, o tempo todo com o ressentimento. Não tem jeito, você é um ser humano, eu sou. Então você vai ter esses problemas. E você vai ter que ter a meta de passar por cima de tudo isso. E vença os obstáculos, né? Ele está dizendo aí, né? Ele diz no versículo 27, antes, né? Eu subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, né? Ou seja, eu trabalho no meu corpo para pular essas coisas que vêm, né? Você tem que aprender a pular todos os obstáculos, né? É duro quando você mesmo é o seu adversário. Aí é difícil. O diabo aí coloca um monte de obstáculos, né? E você tem que passar por cima. Numa corrida a gente passa por cima. A gente tem que... vai bater o joelho, vai machucar. É claro, é um obstáculo. O pastor João tinha um landauzão. Acho que a maioria de vocês viu aquele landauzão. Nós vinha toda sexta-feira, a gente ia para Uraí, voltava só na segunda-feira, né? Aí um dia fizeram um quebra-mola lá na pista, sabe? Lá em Tarumã, um baita de um quebra-mola, né? E eu com essa minha, né, um rapaz novo, não tem muita cabeça, né? Ele falava sempre, Gilberto, coloca o cinto de segurança. Às vezes eu deitava, não fica deitado, ele falava, né? Daqui a pouco, meus irmãos, passou em cima daquele quebra-molão, e ele teve que frear, né? E lá vai o Gilberto, sem cinto, sem nada, pá! Vai para frente, vai para trás, cai no chãozinho. Ele só olhou para trás. O que eu te falei? Eu já tinha desobedecido mesmo. Não aconteceu nada não, pastor, com a cara desse tamanho. Batia assim, não tem nada não aqui, não. Como não tem nada, olha a sua cara, né? O banco traseiro daquele landau é um ferro puro, né? Puro pé, pá, né? Zoião, assim, né? Não foi nada não, né? E ainda para falar eu disse uma palavra para ele, a gente nem sente quase, né, pastor, que o carro passando quebra-mola. Ele disse, a gente não, os amortecedores sim. Falando assim para mim. Ou seja, quando tem um obstáculo, alguma coisa vai acontecer, mas você tem que passar por ele. Pode ser que quebre uma mola, pode ser que quebre uma bucha, um amortecedor, você vai passar. E você vai vencer, porque Deus é que te dá a vitória. Aonde está isso aí? Está na Bíblia. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, irmãos, um conselho de um velho pregador inglês, no século XIX, ele disse sobre a corrida, não brinca, o negócio é sério. Não atrase, porque o tempo é curto. Não erre, porque dificilmente você se levantará. Não divida sua atenção, esta é a maior das armadilhas e a causa das maiores derrotas, dividir a sua atenção. Não relaxe seus esforços. Por quê? Porque o inimigo não dá um descanso, né? E não desanime, né? Tem um prêmio te esperando, então a gente não pode desanimar. E ele disse, eu corro, né? E nós corremos.